o tempo está próximo. João às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele é que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino, sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e poder para todo sempre. Amém e amém. No domingo passado, nós começamos a falar um pouquinho mais específico sobre essas cartas. E essas cartas não são apenas aprendizados, essas cartas não são apenas algumas exortações, mas também são prestações de contas. São momentos de confronto, quando Deus confronta a sua igreja, quando Deus confronta a mim e a você. Muitas das vezes nós oramos e queremos que Deus confronte as pessoas que não conhecem a Ele, as pessoas do mundo, as pessoas da sociedade. Mas nós precisamos ser também confrontados por Deus. Há momentos na vida, na nossa vida de pai, com os nossos filhos, que nós chegamos e dizemos para os nossos filhos: olha, existem qualidades boas, e nós falamos das coisas boas que tem nos nossos filhos. Nós falamos a respeito do carinho, do amor, nós falamos a respeito das dedicações. Você que tem seu filho envolvido na igreja, você fica feliz por isso. Mas não significa que está tudo bom. Existem coisas que precisam ser confrontadas, porque sempre vai haver alguma coisinha que precisa ser reajustada. E quando nós lemos essas cartas de João às igrejas da Ásia, nós começamos a ver as expectativas de Deus para a igreja. Porque Deus nos confronta, porque Ele tem boas expectativas para nós. Ele está querendo que nós venhamos a realizar o que Ele planejou para nós. E quando Deus vê que nós estamos fazendo tantas coisas, mas não estamos fazendo tudo o que Ele planejou, Ele vem e nos confronta, até porque Ele nos ama. Porque a palavra de Deus diz que somente os que são amados por Deus é que são disciplinados, é que são corrigidos, é que são confrontados. E nós falamos no domingo passado que essas cartas apresentam alguns itens bem distintos, né? Fala de quem escreve, da apresentação dele. Nós já vimos isso domingo. Faz elogios à igreja, mas faz cobranças. E finaliza com promessas, finaliza com uma oportunidade de reconciliação, uma oportunidade de conserto para aquela igreja. Domingo nós começamos a ver sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que era perseverante, era uma igreja que não tolerava as falsas doutrinas, os homens maus, que quando as pessoas levantavam alguns assuntos, alguns temas, algumas doutrinas, eles confrontavam, eles punham à prova, descobriam muitas das vezes que impostores se aproximavam da igreja. E isso é importante para nós. Nós vivemos esses dias que temos que ter esse discernimento de perceber
se quem se aproxima de nós está sendo genuíno, é verdadeiro, ou se quem se aproxima de nós, às vezes com títulos, com fama, mas são impostores. E Deus, ele exalta isto. A igreja de Éfeso tinha essa característica, era uma igreja zelosa. Diz que eles perseveravam e suportavam o sofrimento por causa do nome do Senhor. E não desfalecia. Isto é, uma igreja que poderia estar sofrendo todas as coisas, mas ela permanecia firme. Deus estava dizendo que essa igreja era uma igreja dedicada, Deus estava dizendo que essa igreja era uma igreja perseverante, Deus estava dizendo que essa igreja era uma igreja que tinha discernimento, mas Deus chega para essa igreja e diz: contra você eu tenho um negócio. Você abandonou o seu primeiro amor. Então veja, é possível ser dedicado, ter discernimento, ser perseverante, fazer as boas obras, entender o que é certo, o que é errado, entender o que são as pessoas impostoras e não são impostoras, e ao mesmo tempo ter perdido o primeiro amor. O desejo de Deus é que o primeiro amor permaneça na nossa vida. Muitas pessoas dizem que paixão é coisa que acaba. Acaba quando nós não alimentamos. Se você se casar e os anos vão se passar, se você cultivar a paixão pelas primeiras coisas, com certeza essa paixão jamais se acabará. E nós vimos isso no domingo passado. Nós vimos, é possível ser bom cristão. É possível praticar boas obras. É possível estar dentro do contexto da realização daquilo que a igreja propõe a fazer. Mas a expectativa de Deus para a sua igreja é que ela não perca o seu primeiro amor. E por isso eu preciso repensar minhas atitudes, repensar meu passado, perceber quando as coisas começaram a mudar e voltar e reativar aquele primeiro amor. Depois Deus leva João a escrever a carta à igreja de Esmirna. E Esmirna é uma igreja que ela não sofre vamos dizer assim, uma prestação de contas, não sofre um puxão de orelha, mas na igreja de Esmirna nós vemos também qual é a expectativa de Deus para a igreja de hoje. E ele diz, o anjo da igreja em Esmirna escreve, essas são as palavras que é o primeiro e último que morreu e tomou a viver. Deus olhando para a igreja de Esmirna, Deus diz assim: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Mas Deus diz: eu conheço, eu vejo, eu estou de olho, eu estou atento. Vocês são uma igreja aflitas, têm aflições. Vocês não são uma igreja cheia de recursos, mas aos meus olhos, Deus diz: você é rica. Conheço as suas aflições, sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte,
Qual é a perspectiva de Deus para a nossa igreja? Uma igreja triunfante. Quando Deus escreve essas palavras, Deus está dizendo à igreja de Esmirna: vocês têm sido fiéis, eu tenho os meus olhos voltados para vocês. Deus tem dito para a igreja de Esmirna: vocês não entendem a riqueza que vocês têm. Vocês pensam que vocês não são ricos, mas aos meus olhos eu vejo a riqueza que existe no coração de vocês. E Deus está animando essa igreja a viver momentos de tribulações, a viver momentos de sofrimento. A perspectiva de Jesus em relação à mensagem do Evangelho é uma mensagem triunfante. A igreja, lembra de quinta-feira, servos, evangelho, igreja. A igreja que manifesta as riquezas do evangelho em Cristo, a igreja que manifesta a multissabedoria de Deus, ela não é uma igreja derrotada. E Deus não está falando que é uma igreja isenta de problemas, isenta de aflições. Deus não está dizendo que é uma igreja isenta de provações. Deus está dizendo: não, vocês são triunfantes. Igreja de Esmirna, vocês olham ao lado de vocês e vocês não veem riquezas. Vocês olham ao lado de vocês e vocês veem os judeus dentro das sinagogas de Satanás. Vocês veem perseguições, e diz mais: virá perseguições sobre muitos, muitos serão levados às cadeias, muitos serão levados às prisões, muitos serão até mesmo mortos. Mas lembre-se que a perspectiva de Deus para a igreja é uma igreja triunfante. Esmirna é vista por Deus como a igreja atribulada. Esmirna é vista por Deus como uma igreja perseguida, uma igreja desprezada. E isso não significa que o evangelho é algo derrotado. Quando eu trago isso para a minha vida pessoal, muitas das vezes eu sou desprezado. Muitas das vezes eu sou colocado de lado. Muitas das vezes nós vamos ser perseguidos. Com perseguições que às vezes são perseguições sutis, mas somos perseguidos no dia a dia. São palavras que nos falam. Nós vivemos momentos de tribulações. Nós decidimos viver para Cristo, nós decidimos ter comunhão com Deus, nós decidimos viver a nossa vida conforme o propósito de Deus, e as tribulações vêm sobre a nossa vida. Isso não acontece somente com você, e não acontece porque as pessoas não têm fé, porque é muito comum dizer assim: fulano está passando por tribulação, também não ora, não tem fé, não vai à igreja. Não, a igreja, nós que estamos comprometidos com o reino de Deus, nós passamos por tribulações, mas nós não somos derrotados. Nós não estamos pregando uma mensagem triunfalista. O evangelho não é triunfalista: vai dar tudo certo, a sua vida vai ser boa, você vai ser próspero, você vai ser cabeça, você vai ser isso, você vai ser o dono de tudo, o chefe de tudo, Deus vai te colocar nas posições melhores que existem. Deus colocou José numa posição muito, muito grande, mas eu garanto que a maioria da gente não gostaria de passar o que José passou na sua vida, preferiria ficar na sua posição normal. Deus coloca. O evangelho não é triunfalista, mas é triunfante. E a visão celestial, a visão que Deus dá para a igreja, lembre-se de domingos retrasados, Paulo foi fiel à visão celestial.
Deus dá uma visão celestial para a igreja, é que ela seja amadurecida, que ela seja fortalecida e moldada em seu caráter. A perspectiva de Deus para a igreja é uma igreja forte, uma igreja que convicta, uma igreja que não permite ser levada por ventos nenhum. Quantas pessoas hoje estão sendo destruídas porque se dizem cristãs e elas se vão por ventos? E até pegam aquele vento, aquele texto, né, que o vento sopra, ninguém sabe para onde vai, então deixa eu ir para onde o vento está indo. Não, a igreja de Cristo, ela precisa ser amadurecida. Deus não disse à igreja de Esmirna, eu vou tirar a sua tribulação. Deus não disse à igreja de Esmirna, eu vou livrar vocês dos problemas. Deus não disse à igreja de Esmirna, olha, vocês não passarão por perseguições e sofrimentos. Eu estou com vocês, eu não tenho nada contra vocês, então eu vou livrar vocês. Não, não disse isso. Simplesmente, ele disse, seja fiel até a morte. Perspectiva de Deus para a igreja, uma igreja fiel. Não importa se somos perseguidos ou não. A visão de Deus para a igreja é uma igreja madura, é uma igreja moldada no seu caráter. E não existe amadurecimento sem provações. Deus nos amadurece com provações. São nos momentos críticos da vida que nós percebemos que Deus está nos moldando. Quando você começar a passar pelas dificuldades da vida, quando você começar a passar pelos problemas da vida, quando você começar a perceber que as coisas estão se levantando contra você, claro, você não está pecando, você não está fora do propósito de Deus. Comece a pedir ao Espírito Santo, Senhor, que eu seja fiel, porque eu sei que este é o momento em que todas essas pressões me transformarão num diadema real, que estarão me transformando em algo precioso. Existem sofrimentos e perdas que nós não poderemos nos desviar. Tem perdas que você e eu não poderemos nos desviar, que são necessários que nós passemos. Sabe por quê? Porque se não passarmos por essas tribulações, por essas provações, nós não estaremos sendo amadurecidos. E o evangelho que é pregado, dizendo que você não precisa passar por provação, que você é o grande vencedor, que nada acontece porque você é filho de Deus, forma pessoas imaturas, formam pessoas sem raízes. Mas quando eu passo pelas provações da vida, Jó passou por uma grande provação, e o resultado disto foi um Jó mais fortalecido em Cristo, foi um Jó mais fortalecido em Deus, foi um Jó mais amadurecido, mais firmado, com raízes mais profundas em Deus. A perspectiva de Deus para a igreja dos nossos dias é esta. Nós vamos viver debaixo dos tsunamis espirituais, dos tufões, dos furacões espirituais. E como que nós vamos prevalecer? Como que nós vamos nos manter firmes? São nas provações. E cada vez que a minha fé é provada, não é isso que a gente canta? Ele nos dá a chance de crescer. E não crescemos apenas para cima. Você sabe que um vegetal, ele cresce em dois sentidos.
Um vegetal, ele cresce para cima, mas ele cresce para baixo. E às vezes as pessoas não estão vendo que nós estamos crescendo tanto, mas nós estamos crescendo com as nossas raízes bem plantadas. Como diz o salmista, as nossas raízes chegando aos mananciais, chegando aos ribeiros de Deus para ser sustentado. E podem vir os furacões, as tempestades, que nós estaremos firmes. Essa é a expectativa de Deus para a igreja. É o padrão de Deus para a igreja. Uma igreja que é perseguida, que é atribulada, que é sofrida. É uma igreja que passa por dificuldades, mas é uma igreja que se mantém fiel aos propósitos de Deus. Que aproveita as dificuldades, para crescer e para amadurecer. Na igreja de Pérgamo, o anjo diz, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Veja que a igreja de Pérgamo era uma igreja que estava situada numa posição complicada. Mas o anjo diz, Deus diz, contudo, você permanece fiel ao meu nome. Embora Antipas tinha sido morto, não houve uma renúncia ao Evangelho. Não houve um abandono ao Evangelho. Mas, no entanto, havia um problema grave na igreja de Pérgamo. A permissividade. Nós não queremos entrar em detalhes aos ensinos de Balaão, não queremos entrar nos ensinos dos nicolaítas, mas o que eu queria deixar bem claro é que a expectativa de Deus para a igreja, o padrão de Deus para a igreja, é que a igreja não pode ser passiva diante das coisas malignas que estão sendo colocadas na sociedade e na vida das pessoas. Porque a permissividade leva a igreja a se afastar da visão que Deus estabeleceu para ela. As doutrinas de Balaão, as doutrinas e os ensinamentos dos nicolaítas, eles precisavam ser lançados fora. Não podiam encontrar lugar dentro da igreja. E aqui entra uma coisa muito interessante. A igreja ela precisa ser rígida, no sentido de não permitir falta de disciplina. Porque a perspectiva da igreja, de Deus para a igreja, é uma igreja disciplinada. A permissividade vem pela falta de disciplina, pela falta de repreensão. A permissividade vem porque às vezes surgem alguns ensinamentos em que as pessoas levam vantagem pessoais.
E quantas pessoas hoje estão ensinando muitos princípios que nós poderíamos dizer, muitos nicolaítas, muitos balaões, que estão trazendo ensinamentos para dentro da igreja e que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E o texto diz que fala a respeito até mesmo de sacrifícios a ídolos e a prática da imoralidade sexual. E a igreja não pode ser permissiva no sentido da imoralidade, da corrupção, da idolatria. Ela não pode ser permissiva com doutrinas humanas, com costumes humanos. E o grande problema das igrejas é que pegam costumes e transformam em doutrinas bíblicas. Costume é uma coisa, princípio divino é outro. Pode ser que pessoas tenham costumes diferentes, mas estejam dentro do mesmo princípio. Balaão, os ensinos de Balaão, comer alimentos sacrificados a ídolos, festas pagãs que são espiritualizadas, permissividade. Você sabe que nossa igreja gosta de uma festa. Nós gostamos de festa. Uma das coisas que eu gosto é festa. Olha, eu tenho alegria. Quinta-feira para mim é ser um dia cansativo, mas é um dia gratificante. Porque a gente vem para a igreja, a gente vem cansado, mas Deus nos fala, Deus nos ensina. E depois é tão gostoso a gente ficar sentado lá atrás, no CT, tomando os nossos caldinhos, conversando. Nós gostamos de festas. Nós fazemos e deveríamos ter mais encontros que promovessem cada vez mais, o contato, para que nós pudéssemos conversar. Mas existem coisas que a igreja tem que ter cuidado. Por exemplo, festa de São João, festas juninas. Porque as festas juninas são festas que são voltadas para os santos da época. Não existe festa junina, não existiria festa junina se não tivesse São João, São Pedro, Santo Antônio. Não existiria. Por que não fazem festa setembrina? Então elas são voltadas para os santos. E o que tem acontecido nos últimos tempos? A igreja traz essas festas pagãs para dentro da igreja. Não se surpreendam se em breve as igrejas promoverem festa de Halloween. Já tem? É isso que Deus estava falando. Permissividade. Quando nós permitimos que pessoas vivam em adultério, que pessoas vivam em fornicação, eu não posso proibir ninguém de adulterar, eu não posso proibir ninguém de fornicar, eu não posso proibir ninguém de ser homossexual. Nós não temos nem esse direito. Mas como pastor da igreja, eu não posso permitir que isso entre dentro da igreja. Que isso se torne prática comum dentro da igreja. Festas, atitudes, imoralidades. E Deus mostrava a João o tipo da igreja que não preza as doutrinas e os princípios bíblicos. Era isso que Deus estava mostrando a João. Uma igreja que funcionava, uma igreja que aparentemente estava dentro de um padrão, mas que quando Deus senta para prestar contas e diz, olha, isso está bom, isso está bom, isso está bom, mas olha só, eu tenho contra vocês isso aqui, eles estão sendo permissivos.
E a expectativa de Deus é que nós não sejamos permissivos. Deus mostrava, olha só, esta igreja não está prezando as doutrinas, os princípios bíblicos. A visão celestial da igreja é não admitir falsas doutrinas. Porque a igreja de Nova Vida é sentada num evangelho simples. Porque quando nós começamos a sair do evangelho simples, nós corremos risco de entrarmos em falsas doutrinas. Nós não queremos as grandes novidades que estão dando aí do Espírito Santo. Nós queremos o Espírito Santo autêntico na vida. Queremos ver do Espírito Santo autêntico aquilo que ele... mas agora o santuário dessa maneira, eu prefiro o Espírito Santo da maneira que quer, autenticidade, sua genuidade, para que possamos desfrutar do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. A visão de Deus para a sua igreja é que ela permaneça nos princípios, ainda que sofra perseguição. A perseguição de nós sermos pequenos, a perseguição emocional, porque somos pequenos, vamos crescer, vamos fazer uma grande igreja, vamos juntar multidões. Isso é uma perseguição espiritual que vem à nossa mente para que a gente ceda, venda, negocie os princípios do Senhor. Eu não posso reinventar o Evangelho. E o problema é que hoje as pessoas estão reinventando o Evangelho. Aquela igreja de Pérgamo, ela estava reinventando o Evangelho. Isto é, colocando um Evangelho que foi ensinado, mas ao mesmo tempo com as doutrinas dos nicolaítas e com os ensinamentos de Balaão. Isso estava reinventando o Evangelho. Eu não tenho mais esse direito. Eu tenho que manter a autenticidade do Evangelho, a simplicidade dentro do Evangelho. Dentro do pentecostalismo, não é inventar o neopentecostalismo. Nós somos uma igreja pentecostal. Ronaldo estava falando aqui na hora da ministração dos louvores, peça a Deus que você seja batizado com o Espírito Santo. A igreja precisa começar a cultivar esse desejo. A maioria das pessoas da nossa igreja não são batizadas com o Espírito Santo e precisam ser. Precisam ser. Não é para ser os mais poderosos, para serem cheios do Espírito Santo, para orarem em línguas, para falarem com Deus, para terem uma comunhão muito mais íntima com Deus. Nós somos uma igreja pentecostal, mas olha só, eu não posso transformar esse pentecostalismo num neo. Isso é, sempre acrescentando coisas. Nós cremos no mover do Espírito Santo, queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não queremos essas aberrações que o Evangelho deste mundo tem colocado na vida das pessoas. Essas sacudidas, essas rodadas, essas gargalhadas. Nada disso. Eu fico às vezes imaginando como seria bom se um dia, enquanto nós cantamos, enquanto nós pregamos, as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Como nos tempos da igreja primitiva. Como seria maravilhoso. Não reinvente. Pregue o Evangelho simples. Pregue o Evangelho que contenha Jesus, que contenha Deus, que contenha o Espírito Santo, que contenha Cristo. Não induza pessoas a manifestações carnais, que é o que acontece hoje. Pessoas são induzidas a manifestações carnais e depois dizem que são manifestações espirituais. Se essas coisas que vemos nos dias de hoje fossem boas, estariam relatadas na palavra de Deus. Uma das coisas que nós precisamos aprender é crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus é clara, não deve ser nada acrescentado e nada tirado. Então, se essas coisas fossem boas, Jesus Cristo, quando passava lá com a multidão, Jesus saía e passava assim com o manto e fazia assim, e todo mundo no chão. Jesus Cristo ia falar e todo mundo caía na gargalhada. Jesus Cristo falava e todo mundo ficava pulando, gritando, se sacudindo, se torcendo pelo chão. Nós não vemos isso nos evangelhos. O poder do Espírito Santo era manifesto, mas com ordem, com disciplina. Nós não podemos induzir pessoas. Eu lembro uma vez o pastor Écio
O pastor Écio era diácono da igreja de Nova Vida do Fonseca. E ele foi pastor da igreja de São Gonçalo. Nós abrimos a igreja com o pastor Valmir, ali no Boaçu. E depois o pastor Valmir foi para a igreja da Piedade, do Engenho Novo. E eu e Débora, nós fomos para Porto Velho, o pastor Écio ficou lá. O pastor Écio era uma figura, era aquela autenticidade. Né? Uma vez, ele estava pregando na igreja, primeiro ele esqueceu o paletó em casa. E só que lá na igreja tinha um zelador. Era um negro, larguinho, mas desse tamaninho. Larguinho. E ele esqueceu o paletó. E ele chegou a Círio, me empresta o paletó. E imagina, ele então, aqui, 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 quadriculado, e com a barriguilha aberta. Isso acontece com todo mundo, já aconteceu comigo. E Marinha faz um bilhetinho, entrega ele. E ele, na sua simplicidade, estou com a barriguilha aberta. Ele era uma pessoa sensacional, íntegra, genuína. Sabe, aquela pessoa sincera. E uma vez nós estávamos num conselho de pastores da Igreja Nova Vida. E tinha um pastor que tinha voltado do Canadá, que esteve na igreja do Benerim. E quando chegou, né, chegou animado com aquelas coisas, que Benerim joga paletó, joga tudo. Ah, tem uma que eu mandei para o Oswaldo, a da água, vocês viram? O Oswaldo está aí, o Oswaldo viu. Gente, uma coisa horrível. Um pastor com um copo d'água. Eu acho que eu vou passar a fazer isso aqui. E o copo d'água com o diácono com um copo d'água. Leonardo com um copo d'água. E o pastor orando pelo homem, não sei o quê. E o pastor chega para assim, abra a boca. E eu estou pensando que ele jogava o copo d'água. Ele bebeu a água e jogou dentro da boca da pessoa. É isso que se vê aí, gente. E sabe o que aconteceu? Quem estava em volta? Aleluia, aleluia, aleluia. E o pastor Écio chega lá no conselho de pastores. Alguém foi orar lá por um, e um caiu, ficou lá igual roncando lá. Aí o pastor Écio levantou a mão, que ele ficava lixando a unha. E levantou a mão, bispo. Quando eu era pequeno, ele tinha uma cidade lá de Minas. E quando chegava, e tinha sempre um circo. Olha só, hein? E tinha um circo. E o homem do circo, o mágico, chamava as pessoas e fazia isso que está acontecendo aqui. Isso não é manipulação? Um homem simples, mas que tinha discernimento. Cuidado no lugares que você está indo, porque muitos lugares estão manipulando as pessoas. E cuidado também, que se você abrir a boca, eu vou botar no grupo dos casais para vocês verem. Se você abrir a boca, cuidado com você. Vai ser terrível. Deus está dizendo, não seja uma igreja permissiva. Ah, não tem nada demais. Cuidado, que o que não tem nada demais hoje é o que vai trazer problemas grandes amanhã. Você vê uma plantinha, um espinhozinho nascer no seu jardim e você diz assim, não tem nada demais, um dia eu tiro. Aí um dia em que você vai tirar, já cresceu tanto que a raiz foi por baixo da sua planta e que você já produz sofrimento para a planta que está plantada lá. Essas coisas não estão reveladas na palavra de Deus. Permissividade com as imoralidades sexuais. Deus diz, contra vocês eu tenho isto.
porque a minha perspectiva para a igreja não é uma igreja assim. E nós estamos vivendo nesses últimos dias, e João estava dizendo, para o tempo do fim. E eu preciso cada vez mais procurar qual a perspectiva de Deus para que eu esteja dentro da perspectiva de Deus para a minha vida. Escreveu a igreja de Tiatira e diz, olha, conheço suas obras, a igreja de Tiatira, conheço as suas obras, conheço o seu amor, conheço sua fé, conheço o seu serviço, conheço a sua perseverança, sei que você está fazendo mais agora que o princípio, isso é, está crescendo. Por isso que é bom entender que só por estarmos crescendo, gente, não significa que está tudo bom. E eu estou dizendo isso para a igreja. Nossa igreja está crescendo, nossa igreja está fortalecendo, nós estamos aumentando em número, pessoas estão amadurecendo espiritualmente, mas não está bom. Tem coisas que precisam ser corrigidas. É por isso. Porque Deus estava falando à igreja de Tiatira, olha só, conheço suas obras, seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, sei que vocês estão cada vez fazendo mais coisas, no entanto, contra você eu tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos a imoralidades sexuais e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. O espírito de Jezabel, Jezabel não significa uma mulher, Jezabel é um espírito. Acabe casou com Jezabel e isso trouxe um grande problema ao povo de Israel. Jezabel é um espírito que invade as igrejas com imoralidades sexuais, que invade a igreja com imoralidade de todos os tipos, com profanação de Deus, com rejeição de Deus, que leva as pessoas a terem os seus ídolos com uma finalidade: destruir os profetas de Deus. O espírito de Jezabel é para destruir os profetas de Deus. E precisa ver que quantos homens e mulheres de Deus, não apenas pastor, líderes, mas homens e mulheres de Deus, em meio ao povo, meio à igreja, estão sendo destruídos por causa da imoralidade sexual, por causa da perversão sexual, e por causa da idolatria, porque era isso que Jezabel fazia, matava os profetas. A função de Jezabel, ela casou com Acabe para matar os profetas. E a expectativa de Jesus para a sua igreja é que a igreja seja pura. O espírito de Jezabel não pode penetrar na igreja. Porque o espírito de Jezabel, ela transforma uma horta em um horto. Quem sabe a história de Jezabel? Existia um homem chamado Nabote, e Nabote tinha uma horta. E Acabe, ele queria essa horta para si. E chegou para Nabote e disse, Nabote, vende essa horta para mim. E Nabote disse, de jeito nenhum, não vou vender. A minha horta vender para ti. E Acabe foi para casa, começou a chorar, ficou deprimido. E Jezabel disse, olha, deixa que eu resolvo esse problema. E Jezabel foi e resolveu o problema, acabou com Nabote. Tomou a horta e transformou num grande jardim. Eu não gosto muito dessas músicas que falam que nós somos o jardim de Deus. O jardim de Deus era quando eu era criança, eu era a florzinha de Jesus. Né? Você é a florzinha de Jesus. Mas quando eu vou lá na Bíblia e eu vejo que Jezabel transformou uma horta num jardim, horta é algo que dá fruto, que dá alimento, que frutifica. Jardim é algo que é
contemplado. E Jezabel, ela não quer destruir a igreja, o espírito de Jezabel não quer destruir a igreja. Por isso que a igreja de Tiatira era uma igreja que fazia as coisas, ela estava sendo, conheço as suas obras, seu serviço, sua fé, e vocês estão fazendo cada vez mais coisas. Era uma igreja bem vista, mas por causa da imoralidade, por causa das impurezas, deixou de ser uma horta que alimentava e passou a ser um jardim para ser contemplado. Nós não queremos ser uma igreja que as pessoas digam e falem, que a Igreja Nova Vida Niterói é um amorzinho. Não importa, a gente pode ser feio, mas a gente tem que produzir frutos para que pessoas sejam alimentadas. A expectativa de Jesus para a sua igreja é que seja uma igreja pura. A igreja pura não é aquela que não tem falhas ou pecados, mas a igreja que não abriga o pecado. É diferente. Todos nós podemos pecar, todos nós temos falhas, mas a igreja pura é aquela que não dá lugar ao pecado. Isso eu me cobro porque eu precisava estar com você mais tempo, porque eu tenho certeza que existem pessoas que estão aqui no nosso meio, que frequentam a nossa igreja, que gostariam de conversar comigo, de falar das suas necessidades, das suas falhas. Nós não podemos, a expectativa da igreja, a igreja pura, ela não abriga pecado. A igreja impura, ela cresce, ela faz, ela pratica boas obras, mas o pecado está abrigado dentro dela. Tiatira era a igreja que seguia os princípios de Jezabel, não uma mulher, como eu falei, mas um espírito maligno que age destruindo o sacerdócio. E um dos pecados mais enfáticos é o sexual. Fala da profanação do casamento. Fala a respeito de uma vida de liberdade que na realidade é libertinagem. Mas a misericórdia de Deus é revelada a Tiatira. Existem pessoas que não seguem este princípio e serão poupados da responsabilidade e, consequentemente, serão impostas aos que vivem desobediente ao que Deus planejou para a sua igreja. O que Deus está esperando da sua igreja? Uma igreja pura. Amém? Diga para quem está ao seu lado, olha, o que Deus está esperando de nós é que sejamos uma igreja pura. Escreveu a igreja de Sardes. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esse é o problema. Ter fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Com a expectativa de Deus para a sua igreja, Jesus quer que a sua igreja ela seja viva, não apenas tenha aparência de viva. Que ela seja uma verdadeira igreja, uma igreja que exale alegria e não apenas sorrisos falsos. A igreja de Sardes tinha esse problema. Era uma igreja que tinha fama de estar viva. Era uma igreja que as pessoas conheciam como uma grande igreja, como uma igreja maravilhosa, como uma igreja cheia de vida. Mas uma igreja que estava morta. Jesus quer que nossa igreja seja uma igreja viva. Não podemos ser uma forma qualquer de pentecostalismo, de santidade, de pureza, de santidade, dedicação. Temos que ser mesmos.
Nós somos pentecostais, vamos ser pentecostais. Nada de aberração. Nós somos uma igreja que prega a santidade. Não vamos ser uma igreja conhecida como que prega a santidade, vamos ser uma igreja que viva a santidade. Não uma igreja que pregue pureza, mas que viva a pureza. Não uma igreja que pregue dedicação, mas que viva a dedicação. Nós sempre colocamos para viver com excelência. Pessoas nos conhecem por uma igreja de excelência. Nós não queremos ser vistos por uma igreja de excelência. A nossa vida, a nossa igreja, o nosso dia a dia tem que ser uma vida de excelência. Precisamos renovar, reativar as ações do Espírito Santo, cura, salvação. Mas olha só, essas coisas têm que ter autenticidade. Quando eu era jovem, e tinha um rapaz lá, que ele chegava para mim e falava assim, olha, você é líder de jovens, hein? Mas só que Deus me chamou para ser líder de uma multidão. Então, para procurar só a multidão, né? E acabava os cultos, uma vez me chamaram, porque ele queria orar para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Aí eu fui lá nós tínhamos um terceiro andar, que era mais ou menos esse tamanho aí, a sala dos jovens. E tinha um jovenzinho lá, e ele orava, e começava a orar e dizia assim, agora você vai repetir o que eu falei. Aí ele começava a falar lá umas palavras em língua estranha, né, que nem era palavra em língua estranha, palavras estranhas. E mandava a pessoa repetir. E eu fiquei olhando, aqueles garotos, aquelas meninas, repetiam. Repete mais uma vez, repete outra vez, agora fale sozinho. Pronto, você está batizado com o Espírito Santo. Deus não precisa disso. Igreja autêntica, autêntica. Batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Cura, cura. Não precisamos dizer que fomos curados se não fomos curados. Não precisamos de sair daqui dizendo, olha, eu senti que 10 pessoas que entraram aqui com câncer foram curados, estão voltando para suas casas curadas. Não precisamos disso. Precisamos ter a autenticidade de Jesus Cristo. Fala de uma igreja que ouve, que aprende, mas não obedece. É essa a igreja de Sardes. A igreja que sabe, a igreja que conhece, mas a igreja que não vive. Por isso que diz, lembre-se do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Lembre-se do que você tem ouvido e arrependa-se. Não é muito ensino que vai fazer com que você seja um cristão excelente, mas sim o que você faz com o que você tem aprendido. O que você faz com o que você ouviu hoje pela manhã na EVE, o que você vai fazer com o que você está ouvindo agora. É isso que vai fazer com que você seja uma pessoa cristã. A igreja de Filadélfia, ele diz, eu conheço as suas obras, eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem um pouco de força, mas guardou a minha palavra, não negou meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. A autenticidade da igreja está em guardar o nome de Jesus. É aí que vem a autenticidade da igreja. Guardar o nome de Jesus. Não negar o nome de Jesus em qualquer situação. Não é não negar simplesmente alguém chegando, um policial chegando lá fora e dizendo, olha, vocês vão ter que fechar a igreja e não vão poder mais pregar o evangelho e nós vamos continuar pregando. Não é o negar nesse sentido. Porque amanhã, quando nós formos tentados, nós não podemos negar Jesus. Porque nós somos uma igreja autêntica no Senhor. Não vivemos uma vida no mundo
e uma vida aqui dentro. Somos autênticos. Quando fala sobre a sentença, é bem claro. Pessoas que frequentam a sinagoga de Satanás não significa que eram pessoas que iam à igreja ao mesmo tempo e à igreja satanista, mas aqueles que se dizem cristãos, mas são mentirosos, e esses frequentam a sinagoga de Satanás. Quando uma pessoa vem aqui, se diz cristão, mas pratica imoralidade, mas pratica mentira, mas é corrupto, pratica todas as coisas ruins, não precisa ir na igreja satanista, está frequentando a sinagoga de Satanás, porque faz aquilo que o diabo tem colocado em sua vida. A expectativa de Jesus é que a sua igreja seja fiel à visão celestial para ela, que não negue, que conserve o que tem recebido, a doutrina, a visão de santidade, sem legalismo, mas sem libertinagem. Uma igreja que, ainda que seja com pouca força, tenha boas intenções, ampara os que sofrem pela igreja. A igreja de Laodiceia, a mesma coisa. Ele diz: eu conheço as obras de vocês. Interessante que às vezes nós achamos que Deus não conhece. Isso é muito importante a gente ressaltar. Deus conhece as nossas obras. Nossas obras não são ocultas de Deus. E ele diz: sei que você não é quente, não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. O perigo de ser Filadélfia é se tornar Laodiceia. Laodiceia, Jesus espera uma igreja definida e bem determinada. O que Deus quer é que nós sejamos pessoas definidas e bem determinadas. O que é uma pessoa morna? Como que você faz uma água morna? As donas de casa sabem fazer água morna? Como é que se faz uma água morna? Mistura as duas. Bom, eu como homem não sei cozinhar, não sei fazer água morna. Eu tenho dois mecanismos para fazer água morna. Eu boto água no fogo, acendo o fogo, quando eu vejo que ela está morna, eu apago o fogo. Ou então, eu deixo ela ferver, faço o quê? Deixo ela esfriar. Por que eu estou falando isso? São duas aplicações para a nossa vida espiritual. Sabe por que pessoas ficam mornas? Porque quando começam, lembra lá da primeira igreja, o primeiro amor, começam o fogo e elas vão se esquentando, mas de repente, para e ficam mornas. E existem muitos cristãos que chegaram ao nível de ser pessoas comprometidas com Deus, mas não buscaram a Deus, e por não ter buscado a Deus, foram esfriando. O morno é aquele que vai esquentando e para, ou o quente que vai se esfriando. O apóstolo Paulo fala do homem natural, espiritual e carnal. Morno no sentido do que era quente se esfriou, ou que começou a passar pelo fogo e se desviou. O carnal se seguia pela carne. Sabe quem é o crente carnal? Tem jeito de santo, mas não é santo. Tem jeito de puro, tem jeito de uma pessoa honesta, tem jeito de uma pessoa temente a Deus, mas na realidade não é isso. Perder a visão celestial significa amornar. Paulo não deixou-se amornar. Ele não deixou a temperatura da sua vida cair. Paulo se mantinha quente. E essa é a perspectiva de Deus para a igreja. Tem sido um grande perigo para a igreja de hoje. Esse amornar. Se eu estou com pressa de amornar uma água quente, eu jogo coisinhas frias.
jogo pedrinhas de gelo e ela vai chegando numa temperatura morna. E existem muitas coisas que estão tentando esfriar a igreja, amornar a igreja, para que a igreja seja igreja, mas sem aquela paixão de viver a sua vida para Cristo. Essa é a perspectiva de Deus para a igreja. Mas não é a perspectiva de Deus para a minha vida, para a nossa igreja no sentido geral. É para a minha vida, é para a sua vida. Amém? Lembre-se que há prestação de contas. Você que diz assim, pastor, olha, está tudo bem na minha vida. Está tudo bem. Bota os olhos de Deus. Coloque-se no filtro de Deus. E você vai perceber que esse tudo bem nem sempre é tudo bem. Nem sempre. Existem coisas que precisam ser consertadas para que nós sejamos obedientes à visão celestial que Deus nos deu. Temos que jogar fora as impurezas. Temos que jogar fora os sentimentos ruins. Atitudes ruins. Às vezes nós falamos palavras que machucam as pessoas. Eu acho que está na hora, ou já passou na hora, de permitirmos que Deus controle as nossas emoções. De você sair daquilo, eu sou assim, meu temperamento é forte. Dizem que eu sou um bobão. Mas olha, eu acho que é melhor ser bobão do que ter um temperamento forte. Me passam para trás uma opção de coisa, eu aceito uma opção de coisa. Mas quantas pessoas têm um temperamento tão forte que amornam as pessoas? São as pedras de gelo na água fervendo. É essa a expectativa que Deus tem para a sua igreja. É esse o padrão de Deus para a igreja. Todos nós temos problemas, mas precisamos nos consertar diante do Senhor. Curve sua cabeça, vamos ter um período de oração. Nós não queremos ser vistos como grandes, bons, famosos. Não queremos apenas, Senhor, ficar realizando as boas obras. Não queremos apenas ficar, Senhor, vivendo a nossa vida na religião. Que estejamos atentos, Senhor, para impedir que Jezabel entre na igreja. Com as suas idolatrias, com as suas imoralidades, com as suas ideias de ser uma igreja para ser contemplada e não para ser uma igreja que alimente. Senhor, que estejamos atentos às ideias, aos costumes dos nicolaítas, aos costumes e aos ensinamentos de Balaão. Senhor, que estejamos apegados aos teus princípios, Senhor, somente aos teus princípios. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nos ajude, Senhor. Oh, Jesus Cristo, nós não queremos ser apenas uma igreja. Nós queremos ser aquilo que Tu estás esperando de nós. O que Tu estás esperando de nós.
Desperta, Senhor, em nossos corações a responsabilidade de mantermos a pureza, Senhor, a santidade. Oh, Jesus Cristo, te peço, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, diga para ele, necessita ser mudado. Porque tudo que há renova-me, Senhor Jesus. Não quero ser. Diga a ele, eu não quero ser igual, Senhor. Renova-me. Quero ser o que tu esperas de mim, Jesus. Quero corresponder às suas expectativas. Sei que existem coisas boas, Senhor. Temos feito coisas boas. Mas queremos estar dentro do teu propósito, Senhor. Diga a ele, necessita ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. E porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Dê uma palavra de louvor ao Senhor. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Teu Espírito Santo nos enche, Senhor, renova-nos. Diga para ele, Senhor, eu já não quero ser igual, não quero ser o mesmo. O Espírito Santo te mostra coisas que precisam ser mudadas. E diga, Senhor, eu quero abrir mão. Que o teu Espírito Santo me dê forças para que isto realize. Para que eu abra mão, Senhor, dos meus temperamentos, dos meus sentimentos, das minhas vontades, Senhor. Oh, glórias a ti, Senhor. Bendito é aleluia, aleluia. Glórias e glórias a ti.